Se é um cidadão estrangeiro a residir em Portugal, é crucial que esteja na posse de informação que lhe permita fazer o caminho mais curto e seguro para se tornar um cidadão de plenos direitos. É nessa parte que nós entramos. O meu nome é José Semedo Fernandes. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Take Fly Migrantes, a plataforma de recomendações e aconselhamento jurídico para migrantes. No desempenho da minha atividade como advogado, fui contactando com várias situações onde o acesso antecipado a uma pequena informação poderia ter evitado vários problemas na vida de cidadãos estrangeiros. Tal como aconteceu com a senhora Rossana, que atendi no meu gabinete há uns anos atrás, que antes de me contactar substituiu várias vezes o seu contrato de trabalho no portal do CEF, sem saber que cada vez que o fazia estava a dar a entrada de um novo processo. Ao cidadão estrangeiro autorizado a residir em território português é emitido um título de residência. A Lei 23/2007, de 4 de julho, mais conhecida pela Lei de Estrangeiros, define as condições de permanência do cidadão estrangeiro no território português. O título de residência substitui para todos os efeitos legais o documento de identificação, sem prejuízo do regime previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de abril de 2000. No entanto, a autorização de residência não é exigida aos agentes diplomáticos e consulares acreditados em Portugal, ao pessoal administrativo e doméstico ou equiparado que venha prestar serviços nessas missões diplomáticas ou postos consulares dos respectivos Estados, aos funcionários de organizações internacionais com sede em Portugal, nem aos membros das suas famílias. O pedido de autorização de residência pode ser formulado pelo interessado ou pelo representante legal e deve ser apresentado junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Note-se que esse pedido pode ser extensivo aos menores a cargo do requerente. De notar ainda que, na pendência do pedido de autorização de residência, por causa não imputável ao requerente, não está o titular do visto de residência impedido de exercer uma atividade profissional nos termos da lei. De salientar ainda que, nos termos da Lei de Estrangeiros, o requerente de uma autorização de residência pode solicitar simultaneamente o reagrupamento familiar. O pedido de concessão da autorização de residência deve ser decidido no prazo de 90 dias, sendo que o pedido de renovação da autorização de residência deve ser decidido no prazo de 60 dias. Na falta de decisão no prazo de 60 dias previsto para a decisão do pedido de renovação da autorização de residência, por causa não imputável ao requerente, o pedido entende-se como deferido, sendo a emissão do título de residência imediata. Sem prejuízo da aplicação de disposições especiais e de outros direitos previstos na lei, ou em convenção internacional de que Portugal seja parte, o titular da autorização de residência tem direito designadamente à educação e ensino, ao exercício de uma atividade profissional subordinada, ao exercício de uma atividade profissional independente, à orientação, à formação, ao aperfeiçoamento e à reciclagem profissionais, ao acesso à saúde e ao acesso ao direito e aos tribunais. É garantida a aplicação das disposições que assegurem a igualdade de tratamento dos cidadãos estrangeiros, nomeadamente em matéria de segurança social, de benefícios fiscais, de filiação sindical, de reconhecimento de diplomas, certificados e outros títulos profissionais ou de acesso a bens e serviços à disposição do público, bem como a aplicação de disposições que lhe concedam direitos especiais. Em Portugal, temos dois tipos de autorização de residência. A autorização de residência temporária, que é válida por período de 1 ano, contado a partir da data da emissão do respectivo título e é renovável por períodos sucessivos de 2 anos. E a autorização de residência permanente, um direito de caráter perpétuo, que não tem limite de validade. Porém, o título de residência deve ser renovado de 5 em 5 anos ou sempre que se verifique a alteração dos elementos de identificação nele registados. Como condições gerais de concessão da autorização de residência temporária, temos, a saber, a posse de visto de residência válido, concedido para uma das finalidades previstas na Lei de Estrangeiros para a concessão da autorização de residência, a inexistência de qualquer facto que, se fosse conhecido pelas autoridades portuguesas, devesse obstar à concessão do visto, a presença em território português, a posse de meios de subsistência e de condições de alojamento,
a inscrição na Segurança Social sempre que seja aplicável, a ausência de condenação por crime que em Portugal seja punível com pena privativa de liberdade de duração superior a 1 ano, não se encontrar num período de interdição de entrada em território nacional subsequente a uma medida de afastamento do país, a ausência de indicação no Sistema de Informação Schengen e de indicação no Sistema Integrado de Informações do CEF para efeitos de não admissão. No ordenamento jurídico português temos várias modalidades de autorização de residência, designadamente a autorização de residência para exercício de atividade profissional, onde se inclui a autorização de residência para trabalhador subordinado, mais conhecido por artigo 88.2, e a autorização de residência para trabalhador independente, mais conhecido por 89.2. A autorização de residência para atividade de investimento, mais conhecido como vistos Gold, permite aos cidadãos de Estados terceiros que possam obter uma autorização de residência temporária para atividade de investimento com a dispensa de visto de residência para entrar em território nacional. A autorização de residência para investigação, estudo, estágio profissional ou voluntariado. A autorização de residência para reagrupamento familiar. A autorização de residência atribuída a vítimas de tráfico de pessoas ou de ação de auxílio à imigração ilegal. A autorização de residência a titulares do Estatuto de Residente de Longa Duração em outro Estado-membro da União Europeia, a autorização de residência cartão azul UE, a autorização de residência em situações especiais ou humanitárias, onde se incluem o artigo 122 e o artigo 123, a autorização de residência para trabalhador transferido dentro da empresa chamada ICT e para mobilidade de longo prazo ICT móvel, e, por último, o Estatuto de Residente de Longa Duração. A renovação da autorização de residência temporária deve ser solicitada pelos interessados até 30 dias antes de expirar a sua validade, sendo que esta só será renovada caso o cidadão estrangeiro disponha de meios de subsistência, disponha de alojamento, tenha cumprido as suas obrigações fiscais e perante a Segurança Social, não tenha sido condenado em pena ou penas que isolado ou cumulativamente ultrapassem 1 ano de prisão, ainda que no caso de condenação por crime doloso previsto na Lei de Estrangeiros ou com ele conexo, ou por crime de terrorismo, por criminalidade violenta ou por criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada, a respectiva execução da pena tenha sido suspensa. Beneficiam de uma autorização de residência permanente os cidadãos estrangeiros que cumulativamente cumprirem as seguintes condições: sejam titulares da autorização de residência temporária há pelo menos 5 anos, durante os últimos 5 anos de residência em território português não tenham sido condenados em pena ou penas que isolada ou cumulativamente ultrapassem 1 ano de prisão, ainda que no caso de condenação por crime doloso previsto na Lei de Estrangeiros ou com ele conexo, ou por crime de terrorismo, por criminalidade violenta ou por criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada, a respectiva execução tenha sido suspensa. Têm também de dispor de meios de subsistência, tal como definidos pela lei, têm de dispor de alojamento e, por último, devem comprovar ter conhecimento do português básico. No entanto, o direito à residência em Portugal pode ser cancelada sempre que o seu titular tenha sido objeto de uma decisão de afastamento coercivo ou de uma decisão de expulsão judicial do território nacional, ou a autorização de residência, sendo ela temporária ou permanente, tenha sido concedida com base em declarações falsas ou enganosas, documentos falsos ou falsificados, ou através da utilização de meios fraudulentos. Pode ainda ser cancelada numa situação em que, em relação ao seu titular, existam razões sérias para que ele cometeu atos criminosos graves ou existam indícios reais de que tenciona cometer atos dessa natureza, designadamente no território da União Europeia. Poderá ser também cancelada por razões de ordem pública ou segurança pública. Pode igualmente ser cancelada quando o interessado, sem razões entendíveis, se ausente do território nacional, portanto de Portugal, sendo titular de uma autorização de residência temporária, 6 meses consecutivos, ou 8 meses interpolados no período total da validade da autorização de residência. Sendo titular de uma autorização de residência permanente, 24 meses seguidos ou num período de 3 anos, 30 meses interpolados da ausência. A ausência, para além dos limites previstos na lei, deve ser justificada mediante pedido apresentado no CEF antes da saída do residente do território nacional ou
em casos excepcionais após a sua saída. No entanto, a autorização de residência não é cancelada aos cidadãos que estejam ausentes por período superior ao previsto na lei, quando comprovem que durante a sua ausência do território nacional desenvolveram atividade profissional ou empresarial ou de natureza cultural ou social no país de origem. A decisão de cancelamento é suscetível de impugnação judicial com efeito meramente devolutivo perante os tribunais administrativos. Num período em que a informação prolifera nas redes sociais, mas em muitas situações com conteúdos enganadores, é elementar que esta tenha uma fonte credível. Com isso, o cidadão estrangeiro pode evitar vários dissabores, evitar prejuízos financeiros e atalhar caminho com vista à cidadania plena. Espero que o conteúdo do vídeo tenha-vos ajudado a esclarecer algumas dúvidas que vos assombram. Para mim, é um prazer poder ajudar e partilhar um pouco da minha experiência e conhecimento desses assuntos convosco. Vou ficando por aqui. Não esqueça de gostar, subscrever e partilhar o nosso canal para que a informação possa chegar a mais pessoas. Um forte abraço e até ao próximo vídeo.